Capítulo 8. Perante o Sinédrio. Na força de Cristo, os discípulos saíram não apenas para contar a história da manjedoura e da cruz, mas para triunfar sobre toda a oposição. De seus lábios saíram palavras de eloquência divina que abalaram o mundo. Em Jerusalém, onde prevaleciam um preconceito intenso e ideias confusas a respeito daquele que tinha sido crucificado como um criminoso, os discípulos contaram aos judeus sobre a missão de Cristo, sua crucifixão, ressurreição e ascensão. Os sacerdotes e governantes ficaram admirados ao ouvir o ousado testemunho deles. O poder do Salvador ressuscitado tinha verdadeiramente decidido sobre os discípulos. Ao longo das ruas por onde eles deviam passar, o povo levava os doentes, colocando-os em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Atos capítulo 5, verso 15. Multidões se reuniam ao redor deles e os que tinham sido curados glorificavam o nome do Redentor. Quando os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, ouviram os apóstolos declararem que Cristo havia ressuscitado dos mortos, eles ficaram furiosos. Se fosse permitido que os apóstolos pregassem sobre um Salvador ressuscitado, a seita dos saduceus logo seria extinta. Os fariseus sabiam que o ensino dos discípulos tinha a tendência de enfraquecer as cerimônias judaicas. Assim, os saduceus e fariseus decidiram que os discípulos deveriam ser impedidos de pregar. Cheios de ressentimento, os sacerdotes colocaram Pedro e João na prisão. Aqueles a quem o Senhor havia confiado a verdade havia se revelado infiéis. Deus, então, recolheu outros para fazer sua obra. Os líderes infiéis sequer admitiam a possibilidade de que eles mesmos não entendiam corretamente a palavra e nem as haviam interpretado mal as Escrituras. Eles disseram: alguns desses mestres são apenas pecadores. Que direito eles têm de apresentar ideias contrárias às doutrinas que ensinamos ao povo? Os discípulos não ficaram assustados. O Espírito Santo fez com que eles se lembrassem das palavras de Cristo. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. João, capítulo 15, verso 20. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. João, capítulo 16, verso 2. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Obedecer primeiramente a Deus. Com as próprias mãos, o poderoso governador do universo cuidou da questão do aprisionamento dos discípulos, pois os homens estavam lutando contra a sua obra. Naquela noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e disse aos 2 apóstolos: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Atos capítulo 5, verso 20. Por acaso os apóstolos disseram: não podemos fazer isto até que tenhamos recebido permissão dos magistrados? Não, Deus tinha dito: vão, e eles obedeceram. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando Pedro e João apareceram para os cristãos e contaram a eles como anjos tinham conduzido por entre o grupo de soldados que guardava a prisão, ordenando a eles que retomassem o trabalho que havia sido interrompido, os fiéis ficaram cheios de alegria. Enquanto isso, o sumo sacerdote tinha reunido a assembleia do Sinédrio. Os sacerdotes e governantes haviam decidido acusar os discípulos de terem sido rebeldes, de assassinar Ananias e Safira e de conspirar contra a autoridade dos sacerdotes. Assim, como tinham feito com Jesus, eles esperavam provocar a multidão para que o povo desse um fim aos discípulos. Os sacerdotes temiam que as pessoas reconhecessem Jesus como o Messias. Ficariam furiosas com os líderes religiosos que então teriam que responder pelo assassinato de Cristo. Portanto, eles decidiram tomar fortes medidas para impedir que isso acontecesse. Quando mandaram chamar os prisioneiros, ficaram espantados com o recado que chegou aos seus ouvidos. As portas da prisão estavam firmemente trancadas e o guarda estava diante delas, mas não foi possível encontrar os presos. Logo chegou a notícia: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo.
Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Embora os apóstolos tivessem sido libertados da prisão, eles não foram salvos do castigo. Enviando um anjo para libertá-los, Deus deu a eles um sinal de sua presença. No entanto, eles deviam sofrer por amor daquele cujo evangelho estavam pregando. A incrível coragem de Pedro. O relato deixado por Pedro e João é heróico. Ao entrarem pela segunda vez diante dos homens que pretendiam destruí-los, eles não demonstraram nenhum medo nem hesitação em suas palavras ou atitudes. Quando o sumo sacerdote disse: "Demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem." Atos capítulo 5, verso 28. Pedro respondeu: "É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens." Um anjo do céu tinha libertado os 2 discípulos da prisão, e ao seguirem as instruções do anjo, eles estavam obedecendo ao mandamento divino. Então, o Espírito desceu sobre os discípulos, e os acusados se tornaram os acusadores, denunciando os que faziam parte do sinédrio de terem assassinado Cristo. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Os judeus ficaram tão enfurecidos com essas palavras que decidiram matar os prisioneiros sem mais interrogatórios e sem autorização dos oficiais romanos. Já culpados do sangue de Cristo, agora estavam ansiosos para manchar as mãos com o sangue de seus discípulos. Entretanto, um homem no sinédrio reconheceu a voz de Deus nas palavras que os discípulos tinham falado. Gamaliel, um fariseu instruído e com uma alta posição, viu claramente que a medida violenta que os sacerdotes estavam planejando tomar traria consequências terríveis. Antes de falar aos membros do sinédrio, ele pediu que os prisioneiros fossem retirados dali. Gamaliel sabia muito bem que nada impediria os assassinos de Cristo de realizar as intenções deles. Ele então falou com grande cautela: "Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles forem de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus." Os sacerdotes perceberam que tinham de concordar com Gamaliel. Muitos relutantes, depois de espancar os discípulos e ordenar novamente a eles que não pregassem em nome de Jesus, eles os libertaram. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo. No mundo temos problemas. Cristo disse a respeito de si mesmo: "Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada." Mateus capítulo 10, verso 34. Ele era o príncipe da paz, mas ainda assim causava divisão. Aquele que veio proclamar as boas novas iniciou um conflito que arde profundamente e desperta intensa paixão no coração humano. Ele advertiu seus seguidores: "Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte." Lucas capítulo 21, verso 16. Todo insulto e crueldade que Satanás podia induzir o ser humano a imaginar foi causado aos seguidores de Jesus. O coração carnal ainda se opõe intensamente à lei de Deus. O mundo não está mais em harmonia com os princípios de Cristo hoje do que esteve nos dias dos apóstolos. O mesmo ódio que motivou a multidão a gritar: "Crucifica-o, crucifica-o", ainda atua naqueles que se rebelam contra Deus. O mesmo Espírito que enviou homens e mulheres à prisão, ao exílio e à morte na Idade Média, que inventou a tortura da Inquisição,
que planejou a execução, o massacre de São Bartolomeu e que incendiou a cidade, ainda está atuando. Os que proclamaram o Evangelho sempre o fizeram diante da oposição, perigo e sofrimento. O desprezo e a perseguição separaram muitos amigos aqui na terra, mas nunca os separaram do amor de Cristo. Não há momento em que os seguidores de Cristo sejam mais amados pelo Salvador do que quando levam a culpa e são mal compreendidos por causa da verdade. Cristo fica ao lado deles. Quando são confinados na prisão, Jesus alegra o coração deles com o seu amor. Quando enfrentam a morte por amor de Cristo, o Salvador lhe diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus capítulo 10, verso 28. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, verso 10. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Salmos 72, verso 14. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.